Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo vou ensinar para vocês a fazer as traçadas nas tangentes e da bissetriz e identificar os pontos no gráfico através de dois programinhas online. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar os nossos dados numa planilha e construir um gráfico. Então esse gráfico aqui é de altura por tempo, é um procedimento de sedimentação que eu vou usar como base. Esse gráfico aqui, ele precisa estar no formato de imagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar no gráfico e vou copiar. Eu vou apertar o Ctrl C. Copiei. Eu vou abrir um programa que salva imagens. Eu estou usando o Paintbrush. Colei aqui o meu gráfico. Ele está pequenininho porque aqui ele está com 50%, né, do tamanho. Eu aumentei para 100%. Aí, eu vou ajustar o tamanho do meu gráfico traçando aqui para cima. Eu só cliquei, estou arrastando essa parte branca para diminuir e ficar gravado na minha imagem, só isso. Então, venho aqui, arquivo, salvar como, aí escolhe uma pasta e vou chamar de gráfico. Eu já tinha um, né, que eu fiz um teste, mas vou colocar essa figura lá, salvei. Então, agora a gente vai para o primeiro programinha que ajuda a gente a traçar as tangentes, que chama GeoGebra. O site dele, eu vou deixar na descrição, é geogebra.org/geometry. A gente precisa trazer o nosso gráfico aqui para dentro desse programinha. Então, a primeira coisa que a gente faz vai ser clicar em mais, vai descer o cursor até lá embaixo e colocar inserir imagem. Vou escolher aqui o meu arquivo e vou escolher o arquivo gráfico, que foi aquele que eu salvei. Ele vem para cá, é só colocar OK. Pronto. Esse daqui é o nosso gráfico. E a gente precisa traçar tangentes e precisa traçar a bissetriz nesse gráfico. Nós podemos traçar a tangente de duas maneiras. Eu vou subir aqui primeiro. A primeira é no olhômetro, igual que a gente faria no Excel. Então, eu vou selecionar o segmento, vou colocar nesse meu primeiro ponto e vou arrastar a tangente nele. Vou descer até aqui bem embaixo. Estou mais ou menos passando pelo segundo e bem próximo do terceiro ponto para fazer essa tangente. Clico de novo, eu tracei o segmento, meu segmento C e D. Vou fazer a mesma coisa aqui para o último ponto. Vou clicar nele, porque já está selecionado o segmento, e vou trazer, eu não estou segurando, eu só estou trazendo o mouse para frente, passando próximo do segundo ponto, porque ele cresce, né? Então, eu não posso ir tangenciando toda a reta. Estou trazendo um pouquinho para cima para fazer essa tangente. Agora, a gente precisa traçar a bissetriz, que é a separação do ângulo, né, em duas partes iguais. Então, se vocês olharem aqui nas construções, a gente tem a bissetriz. Clico nela, aí eu vou clicar na primeira reta que eu quero fazer. Ele selecionou a reta e vou selecionar a segunda reta. E ele vai traçar na interseção dela a bissetriz. Ele traçou uma bissetriz para cá e uma bissetriz para cá. E o que interessa para a gente é essa daqui. Então, esse pontinho aqui é o nosso ponto crítico. Eu vou marcá-lo com esse ponto A. Cliquei ali no ponto A e vou clicar bem aqui nessa junção. Pronto. E vou descer aqui embaixo, vou pegar o texto e vou escrever aqui em cima. Ponto crítico. Que é o nosso PC. OK. Ele escreve aqui no gráfico, a gente pode arrastar se precisar. É só segurar e arrastar. Agora, a gente precisa traçar uma tangente nesse ponto daqui. Então, o que eu fiz nesse caso para ficar mais fácil, que é o que a gente pode usar aqui nas pontas também. Eu subi, tem aqui uma reta, que é a reta perpendicular. Então, eu cliquei nela, eu marquei um ponto, que é onde eu quero que traça a minha tangente, essa reta, e marquei essa reta da bissetriz, que seria a base para ele traçar essa tangente para mim. Cliquei, ele traçou a tangente.
né? Ele corta, não é tão preciso como se a gente tivesse que escolher. Eu traçaria ele um pouquinho diferente, mas é uma maneira da gente fazer. E eu fiz alguns testes, eu vou dar um Ctrl Z aqui para tirar essa bissetriz. E o que eu percebi? Que se eu traçar um segmento, imaginando que a gente tem uma circunferência aí, ele fica melhor. Então, eu peguei aqui um círculo, imaginei mais ou menos aonde o círculo iria passar nessa minha curva e marquei aqui o meio. A hora que eu marco esse meio, é só arrastar para cá, e não estou clicando, só arrastando, eu achei a minha tangente, a circunferência que passa por esse ponto aqui. E a minha tangente, ela precisa passar como se fosse paralela a esse ponto aqui. Então, eu estou imaginando que aqui está a minha reta horizontal e eu teria que ter aqui uma reta vertical, que não é a minha bissetriz. Então, aqui eu vou traçar um outro segmento. Peguei no ponto H, cliquei, peguei no ponto G, cliquei. Essa aqui seria a minha reta de base para traçar a bissetriz. Então, eu cliquei no ponto e cliquei nessa reta de cima aqui. E aí ele traça a tangente melhor. Então, vocês podem traçar direto pela bissetriz, que eu acho que ele dá um pouquinho de erro, como vocês podem fazer o círculo. A mesma coisa vocês podem fazer aqui nas extremidades. Coloca o círculo, daí vocês traçam o raio desse círculo e tracem essa reta perpendicular. De novo, é só voltar ao vídeo que vocês veem direitinho como tem que fazer. Então, aqui embaixo, onde eu consegui a junção das duas tangentes, eu tenho o PU, que é o ponto final de compactação. Pronto. Isso aqui é a base. Agora, a gente pode fazer... Opa, deixa eu cancelar aqui. Arrastar. A gente pode fazer algumas coisas interessantes, como, por exemplo, mudar as cores daqui. Se vocês clicarem aqui... Aí eu estou com o texto selecionado. Deixa eu clicar fora. Cancelar e dar um ESC. Ele deseleciona, não tem mais nada selecionado. Se vocês clicarem aqui na bissetriz, clicar em cima dela, vai aparecer essas opções para vocês. Então, pode excluir, pode escrever. Vocês podem mudar a cor dela. Então, eu vou escolher qualquer cor que está aqui. Eu clicar nesse maisinho que eu abro um painel bem maior. Então, eu vou escolher, por exemplo, o verde para ela. Escolhi, é só clicar fora. Se eu quero sumir com aquilo lá, é só fechar o xizinho aqui. Se colocar nela de novo, eu tenho aqui a opção de mudar o tipo de traçado dele ou de diminuir a espessura dessa reta. A mesma coisa eu vou fazer para os demais. Então, a bissetriz está em verde, vou mudar essa cor daqui para vermelho, para ficar mais bonito, e vou diminuir o tamanho do meu traçado. Vou fazer aqui, vou colocar em azul, mas ficou muito igual do gráfico. Vou pôr em laranja as duas tangentes, para identificar quais são as retas desse meu gráfico. Pronto, então a gente terminou de traçar tudo o que precisava. Agora a gente precisa fazer a leitura desses pontos, né? Que seria do ponto crítico e do ponto final de compactação. Uma coisa que eu já vou acrescentar nesse gráfico seria como se a gente tivesse um HN, né? Para fazer a leitura do TN. Então, aqui estaria o meu HC, aqui o meu HU, eu vou colocar o HN aqui no meio. Vou pegar aqui um segmento de reta, vou marcar, por exemplo, nesse ponto aqui qualquer, tá? Eu não fiz cálculo, eu só estou inventando um valor. E vou traçar ele reto até aqui. Então, eu tracei ele, vou mudar de cor. Opa, dá um ESC, Ctrl V. ESC para tirar a seleção. Clico em cima e vou mudar a cor desse TN para roxo. Pronto. Eu não vou descer para fazer a leitura, porque eu vou usar um outro programinha para fazer essa leitura. Então, o que a gente vai fazer? Esse programa não salva. Então, a gente vai dar um print na tela, aperto o Print Screen, venho de novo aqui no Paintbrush e dou um Ctrl V. Aí, eu vou ajeitar agora, estou arrastando aqui para cima, porque interessa para mim só o gráfico. Vou diminuir aqui, diminuir esse tamanho. Pronto, para a gente enxergar só o nosso gráfico e ficar melhor. Vou pôr salvar como, que agora é um novo.
e estou chamando de gráfico traçado. Como eu já tenho um gráfico traçado ali, eu vou colocar gráfico traçado 2. Salvar. Está salvando como imagem. Para a gente fazer a leitura desse ponto, a gente vai usar o WebPlot Digitizer, que a gente viu na nossa primeira aula. E aqui eu vou ensinar vocês como fazer. Eu vou recarregar aqui a página. Essa página aqui é o que aparece. Então, a gente precisa importar a nossa imagem para cá. Então, clica no File, Load Image. Vou escolher Arquivo. E vou escolher aqui o meu gráfico traçado 2, que foi esse que a gente traçou por último. Vou clicar aqui, que é um gráfico 2D, alinhar os eixos. Vou apertar em Proceed. Agora, a gente precisa marcar 2 pontos no eixo X e 2 pontos no eixo Y para colocar a escala, e necessariamente nessa ordem. Então, aqui eu vou escolher o ponto 40 e posso escolher, por exemplo, o ponto 120. Poderia escolher qualquer um. X1 e X2. Agora, para o eixo Y, vou marcar o ponto 0. Eu vou usar as duas mãos. Marquei. Agora, eu vou marcar o outro, por exemplo, 5. Esses pontos são aleatórios, tá bom? Aí, aqui eu vou clicar em Complete, aqui do lado. Aí, eu preciso dizer para ele a escala que a gente está trabalhando. Então, o primeiro ponto que eu marquei no eixo X foi o de 40. E o ponto 2, 120. Não importa a unidade que a gente está trabalhando, contanto que a gente indique qual é a escala, né? No ponto do eixo Y, o primeiro é 0. E o segundo eu marquei 5. Ponho OK. E agora ele entendeu a minha escala. Se eu passar aqui, ó, colocar em cima a minha setinha, ele faz a leitura. Eu vou ter que tirar da setinha ali, mas eu não posso tirar da setinha, senão vocês não vão ver, mas do canto direito aqui em cima, onde está aparecendo esse gráfico, ele marca para a gente os valores. Então, eu estou lendo 4.4025 vezes e elevado a mais 1. Esse E significaria o 10, então seria 44,02. E o eixo Y, 9,4527 vezes 10 a menos 1. Então, seria 0,94 que eu estaria lendo. Esse seria a altura do ponto final de compactação, nosso HU, 0,94. E o tempo do ponto final de compactação, que é o eixo X, 44, que nessa nossa escala é minutos. Vou fazer a leitura aqui do ponto crítico. Lendo aqui em cima. O X, que é o tempo, seria 19,11 o tempo do tempo crítico. E a altura do ponto crítico, 2,6364 no arredondamento, porque é vezes 10 elevado a 0, então é essa própria escala. E para fazer a leitura do TN, eu venho aqui embaixo. Esse HN a gente achou por conta, né? Esse é onde eu marquei aqui, que é o ponto I. A gente acha por conta, então eu arrastei até a tangente e vou fazer a leitura descendo aqui. Então, a nossa altura que eu marquei seria 1,67, lembrando que é uma suposição. Eu estou chutando que esse valor teria dado numa conta. E o nosso ponto do tempo, que seria o nosso TN, 33,96. Então, com esses dois programas, a gente consegue fazer todas as leituras que a gente precisa do gráfico. Tá bom? Espero que tenha ajudado vocês.